Olá, queridos alunos. Bom dia, professor Paulo. Estou com saudade de vocês. Eu gostaria hoje de ser mais breve possível falar sobre a nossa atividade essa semana. Essa semana a gente vai iniciar outro assunto que eu gosto muito, que é a Roma Antiga. Quem nunca viu falar do Império Romano Antigo, não é? Então, a gente vai estar explicando aí qual que é a dificuldade de a gente lecionar Roma Antiga. Gente, que é mais de 2000 anos de história. A Roma passou por vários processos e a gente vai ter que trabalhar um pouco mais todos esses processos. Então vamos começar pelo início, tá bom? Roma já tem duas explicações. Tem uma lendária para o surgimento de Roma, né? E tem outra explicação dos historiadores. A explicação lendária que eu vou deixar para vocês pesquisarem é a respeito de Rômulo e Remo, que foram criados por um animal que vocês vão descobrir lá, e eles foram fundadores da cidade de Roma. A outra, a historiografia vai dizer que não, que na verdade Roma foi fundada por três povos: latinos, etruscos e gregos. Os latinos vieram colaboraram, entre outras coisas, mas principalmente com o idioma. Quem não já fala do idioma latim? Os gregos com a religião, que a religião dos romanos é muito semelhante à dos gregos. Já os etruscos foram um povo militar que dominaram e que expandiram a importância de Roma. Eu gostaria de deixar só uma curiosidade aqui para vocês, que o professor sempre fala que história não é uma coisa que fica lá no passado, só para a gente ver por critério de curiosidade. A gente estuda história para entender a nós mesmos. Mas, professor, um povo tão antigo assim tem a ver com a nossa cultura? Tem. Muitos aspectos da cultura romana estão dentro da nossa cultura. Eu só vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Quem já ouviu alguém falando espanhol? Ou italiano? Ou francês? Vocês não percebem que o espanhol é um pouco parecido com o português? Então, todas essas línguas vieram do latim. Então, a língua que os romanos falavam, a nossa língua é descendente da língua deles. Essas línguas são de um mesmo tronco, são de uma mesma raiz, entendeu? Por isso que são línguas semelhantes. Por isso que a gente consegue entender o espanhol um pouco, a gente consegue entender o italiano, o francês. Essas línguas são do mesmo tronco linguístico. Já o inglês é uma língua de outra fonte, de outra raiz. Por isso que o inglês é tão diferente da nossa língua, é um pouco mais difícil de aprender. Então, só uma curiosidade para vocês aguçar a criatividade de vocês, para que vocês possam pesquisar, tá bom? Qualquer aluno que tiver dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá bom? A atividade vai ser mais de resumo essa semana. Eu preferi assim, geralmente o professor varia um pouco entre perguntas e respostas, tá bom? Então desejo para vocês uma ótima semana. Tchau.